Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de todas as quartas-feiras. É um prazer estar com todos vocês mais uma vez. Deixar aqui direto o nosso abraço a todos os nossos seguidores, o pessoal que nos acompanha, não só aqui no Insta, no Face, mas que está lá no nosso canal da Tríade também, né? No Telegram. E vamos começar então o nosso bate-papo de hoje, né? Lembrando sempre que todas as quartas nós estamos aqui, sempre às 18 horas, para trazer para vocês temas relacionados à gestão das emoções em tempos de transformações, em tempos de mudanças e como a gente se encaixa, como a gente pode se modificar, se transformar nessa caminhada. Então, um abraço para o pessoal do Facebook e do Instagram que vai entrando aí, já vai ficando o nosso carinho para vocês. Bom, hoje nós temos então um assunto bem legal para a gente tratar, porque ele traz muitas ramificações. Esses assuntos, na verdade, eles são muito amplos. A gente vai tentar afunilar algumas partes que nós julgamos mais importantes dentro deles. E hoje nós vamos estar trazendo então a inadequação ou pertencimento. Qual o seu estado dominante? E por que nós trazemos esse tema? Porque essas duas palavrinhas, que a princípio parecem tão, vamos dizer, simples, né? Elas são carregadas de sentimentos. Elas trazem muitas coisas fortes por trás delas. E hoje eu quero começar então, primeiramente, antes da gente entrar no nosso assunto, quero cumprimentar mais uma vez as minhas colegas aqui das lives de todas as quartas. Marcinha Teixeira, bem-vinda. Marcinha Trindade. É tudo com T. Marcinha Trindade, tudo certo? Tudo certo. Andréa Teixeira. Olá, boa tarde, boa noite. Isso aí. E hoje com calor aqui. Pois é, então nossos amigos da Bahia que vão entrando aí depois vão ver que a gente, né, semana a semana aqui a gente nunca sabe como é que a gente vai se apresentar para vocês, né? Sempre aqui é um turbilhão de emoções. Bom, eu vou começar hoje falando então com a Marcinha Trindade. Márcia, dentro desse tema, inadequação e pertencimento, eu queria que tu trouxesse um pouquinho do que está inicialmente por trás do sentimento de inadequação e o que nos remete ao sentimento de pertencimento, para que as pessoas, porque tem níveis de entendimento diferentes, só para a gente situar qual vai ser o caminho que a gente vai também começar a trilhar nessa live de hoje. Então, a palavra está contigo, seja bem-vindo. Obrigada. Desde o momento em que a gente nasce, a gente sempre pertence a algum sistema. E esses sistemas, eles são regidos por algumas leis do universo. Existem algumas leis principais que comandam todos esses sistemas. E o que é um sistema? Um exemplo bem clássico. Existe o sistema familiar, existe o sistema de trabalho, de amigos, social. Tem vários sistemas e todos esses sistemas, eles estão interligados. E qual é o nosso papel nesses sistemas? Nós pertencemos a todos eles e nós temos que ter equilíbrio em todos. Quando não existe equilíbrio em um desses sistemas, existe o desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele repercute na nossa vida. E às vezes ele repercute lá desde trás, desde da infância, de quando nascemos. E faz um estrago tão grande na nossa vida e que a gente não se dá conta aonde deu-se o início de tudo. Como começou todo esse desequilíbrio? Então, a gente tem que ter atenção, né? Primeiro, conhecer todos esses sistemas e conhecer todas as leis. E a partir do momento em que tu conhece os sistemas e as leis, tu consegue ter uma percepção melhor do todo e consegue ter uma vida melhor. Com certeza.
E André, em cima disso que a Márcia falou, né, que todos nós pertencemos a alguns sistemas, eu queria que tu também trouxesse o teu olhar para tanto para essa parte do pertencimento quanto da parte da inadequação, para que as pessoas também, junto com esse conceito que a Márcia trouxe, a gente possa ir aprofundando aos poucos, já dando desde já um oi aí para todo mundo que está entrando, tanto no Instagram quanto no Facebook, deixando o nosso abraço para todo mundo. Certo, então vamos começar lá com o pessoal, como sempre, Bahia, nos assistindo, Iracema, Salvador, Eliette querida, Selma Teixeira, Moleri, nos assistindo, e o pessoal ali no Facebook também, mandando recadinhos, muito gratos, como sempre, e dizer que nós, essa semana toda, nós estamos conversando lá no Telegram sobre se gostar, sobre autoestima, sobre autoconfiança e também sobre ter segurança e uma série de questões que isso leva para a vida. Isso tem uma ligação direta com esse assunto, uma ligação direta com as questões de pertencer ou se sentir inadequado também. E nós fizemos uma pergunta lá e as pessoas, várias, responderam que se sentiam inadequadas, que não conseguiam ver algo de bom dentro de si mesmas. A Daniela Trindade, os gêmeos ali, beijão para todos, como sempre. Então, assim, ó, as pessoas têm uma dificuldade grande, e a nossa enquete mostrou bastante isso, que é a dificuldade de se sentirem pertencentes a um grupo, muitas vezes, se sentem destoando da família, destoando no trabalho, com amigos, na sua casa, então não se sentem adequados, e a maioria respondeu isso. Então elas não pertencem a lugar algum, só que nós sempre pertencemos a um sistema, nós sempre fazemos parte, mesmo que, mas eu moro muito distante da minha família de origem, minha primeira família, né, a minha primeira relação social, eu moro muito, mesmo assim você pertence. E quando nós negamos isso, quando nós nos afastamos, quando nós brigamos, quando nós não conseguimos ter harmonia com a nossa origem, que é o nosso primeiro pertencimento, a família que nós nascemos, quando isso acontece, gera, como a Márcia trouxe, um desequilíbrio. E esse desequilíbrio faz parte, então, das leis universais em relação a criarmos vínculos familiares e vínculos nas primeiras relações sociais, mas também gera desequilíbrio em relação às leis de funcionamento emocional das pessoas. Isso gera um desequilíbrio emocional. Então, se eu, quando bebê, fui excluído, vamos supor, um exemplo próximo, a minha mãe teve um filho antes de mim, perdeu o filho e eu vim depois. Ou então, tinha outro irmão, os gêmeos, a mãe preferiu um ou outro. Olha os gêmeos aí, Daniele. Cuide para contemplar os dois e sempre acolher os dois, cada um com as suas diferenças. Então, se isso acontece, aquele que é excluído gera um dano nele. Só que para o outro, principalmente esses dias a Vanessa estava falando da Ziglione sobre questão de irmãos, para o outro gera um peso. Então, não existe um equilíbrio entre as relações, assim, no sentido de eu te dou, isso vai para tudo, né? Mas eu te dou o afeto, mas aquele que é igual, eu simplesmente tiro da minha vida. Só que esse tiro da minha vida não é algo saudável. Então as relações teriam que ser muito mais equilibradas no sentido de eu tenho uma dificuldade com tal pessoa, até assim, ó, um tio da família que bebe, tem um vício, então a família não quer, vou excluir. Aquele da minha família que teve problemas em relação a questões carcerárias, não queremos saber dele, foi preso nunca mais. Só que esse nunca mais, a energia da pessoa, o papel que ela fazia, a quantidade de filhos que a pessoa teve, isso existe e continua muito forte em todos. Então, continua dentro do sistema. Então, por isso que muitas vezes algumas posturas, antigamente acontecia muito, a menina ficou grávida, nunca mais quero saber de ti, não aparece mais na família, é expulsa, tudo isso gera um dano
familiar, esse desequilíbrio gera nas pessoas que fazem isso uma dor muito grande, uma ferida muito grande, e isso vai trazer consequências lá na frente para as pessoas. Então, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, eu sempre vou me sentir inadequado, eu sempre vou me sentir que não pertenço a sistema algum, e às vezes eu não sei nem porquê, mas é por causa dessas atitudes tomadas de muito tempo. Então isso fica registrado em todos nós, né? Existe ali as diversas leis universais, né, que nós já estudamos bastante, então precisamos nos conhecer, e até mesmo assim, ó, se houve a mãe perdeu um filho e nunca te contou, tá? Então, e tu nasceu e tu acha que é o primeiro filho, mas na verdade a energia daquilo que ocorreu, ela fica em todo o histórico da família. Então, se isso nunca foi contado, às vezes a pessoa não se sente no seu lugar de eu sou o primeiro. Assim, é uma coisa bem forte isso. Ah, é engraçado que alguma coisa está errada um dia, alguém descobre, alguém conta. Ah, mas antes de ti, a tua mãe teve um aborto, foi, como é que se diz? Natural, espontâneo. Ah, então eu não fui realmente. Então, agora, quando vem a verdade, para que serve isso? Para que serve as questões do pertencimento? Daí a gente entra lá nas constelações familiares. Serve para que tudo fique no seu lugar. É bem interessante isso. Eu pertenço a, como é que a gente fala? Eu sou o pai, a mãe, o filho que toma conta na família de tudo, ele está ocupando o lugar errado. Ele e não hoje tá isso é muito comum acontecer, principalmente para aqueles que têm crianças com déficit de atenção. Sim. Ou hiperatividade. Pode perceber que essas crianças, elas dominam todo o ambiente familiar. E muitas vezes acabam assumindo o papel do pai e da mãe. E aí, por impotência, por desconhecimento, acham que é só o déficit, que é só a doença. E mais sério ainda, muitas vezes não é nem o déficit. Se tivesse uma postura familiar diferenciada, seria resolvido e não com o CID. É bem profundo esse. E a questão da inadequação, a gente pode também olhar ela por um prisma bem importante e que talvez seja o centro de vários tipos de patologias psíquicas, emocionais que nós identificamos. O que é um sentimento de inadequação? Se a gente começa a desconstruir um pouco essa palavra de não se sentir pertencente a algum lugar, quando eu não me sinto pertencente a algum lugar, o que isso quer dizer? Que na verdade, lá dentro de mim, eu não estou me sentindo completo, não estou me sentindo equilibrado, porque quando eu preciso fazer parte de alguma coisa no sentido forçado, está errado. Da mesma forma, quando eu não me sinto parte de nada. Então, o sentimento de inadequação está muito ligado a um sentimento de autoabandono. Quando eu começo a viver uma vida que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu preciso viver, com as experiências que eu preciso ter, seja no meu papel de pai, de filho, de chefe, de colaborador, não importa. As hierarquias, elas existem não da forma como elas são utilizadas hoje, né? Muitas pessoas utilizam as hierarquias do jeito totalmente equivocado. As hierarquias, elas envolvem coisas muito mais profundas do que isso. Então, quando eu exerço um papel, eu tenho uma importância dentro daquele sistema. E se eu vou olhando cada vez mais para dentro, eu vou ver que esse autoabandono também está ligado a uma falta de auto-amor. Ou seja, quando eu não me amo, quando eu não consigo me enxergar, quando eu não consigo olhar para as minhas questões internas, ou quando eu não sei como fazer isso, porque na verdade o auto-amor ele está ligado a vários fatores. Nós poderíamos aqui falar desde o nosso útero até várias outras questões
sociais, patológicas, psicológicas que estão envolvidas. Mas o autoamor basicamente está muito ligado ao autoabandono. E o autoabandono ele vai acontecer por diversos motivos. Então, se eu consigo enxergar que dentro da inadequação está um autoabandono e está uma falta de autoamor, a gente consegue pegar a raiz de vários problemas que estão ligados a isso. Porque o que é o pertencimento? Quando eu estou equilibrado, quando eu, entre aspas, me basto, no sentido de que eu sou completo e não dependo de vícios emocionais que eu tenho, que eu nutro com outras pessoas para me sentir empoderado, eu acabo exercendo, sendo quem eu realmente sou, ou seja, eu paro de tentar ser alguém, eu passo a ser quem eu realmente sou, ou seja, eu me empodero do meu propósito, eu me empodero daquilo que eu vim fazer, eu me empodero dos meus papéis que eu tenho que exercer, e a partir disso eu começo a equilibrar o meu sistema. Mas é como a Andrea trouxe, não adianta nada quando nós falamos de inadequação relacionado a um sistema, se eu estou, entre aspas, equilibrado, mas o meu sistema está desarrumado, ou seja, se eu tenho um pai que não exerce um papel de pai, uma mãe que não exerce um papel de mãe, um filho que se sobrepõe, como a Márcia e a Andrea trouxeram. Então é importante que a gente comece a entender, porque muitas pessoas às vezes chegam pra gente e dizem assim, nossa, mas puxa, eu não me sinto ligado a nada, parece que eu não pertenço a essa família, parece que eu não pertenço, eu me sinto mal no meu trabalho, porque parece que eu estou ali, parece que eu não faço parte daquele ambiente. E aí vem a pergunta que a gente gostaria de fazer para vocês. Será que tu realmente não pertence àquele sistema, ou será que dentro de ti realmente tu precisa encontrar essas causas do autoabandono e da falta de amor para que tu consiga aí sim enxergar as coisas de um jeito diferente? Porque a gente nunca pode colocar tudo no externo. É evidente que a gente sabe que existe uma sintonia, que existe uma vibração, que a gente se conecta às pessoas, mas não é só isso. A gente precisa puxar para o princípio da autorresponsabilidade. E aí vem uma das leis mais importantes que para mim existem universais, que é a lei do trabalho. Ou seja, tu precisa trabalhar as tuas questões internas, trabalho envolve ação. Se eu não tomo uma ação, o autoamor, gente, isso é muito importante. Não importa o que aconteceu conosco, por mais difícil que seja a nossa experiência, porque a gente tenha passado. Se amar é uma decisão. E quando a gente entende que se amar é uma decisão, tudo muda na nossa vida. As meninas têm muitos relatos do começo, dos atendimentos delas e até hoje, do quanto as pessoas não se olham, do quanto as pessoas não se enxergam, não conseguem olhar para si de um jeito, eu não vou nem dizer amoroso, porque amor está um passo adiante, não conseguem nem enxergar suas próprias questões, que estão olhando no espelho e não conseguem, como é que a gente diz? Tá batendo na cara e não acorda. E o pior, terceirizam, né? Isso. Jogam essa culpa, essa responsabilidade pelos outros. Ah, porque meu pai não me deu, porque minha mãe não me deu, porque a minha família ninguém me ajuda, porque o meu trabalho ninguém gosta de mim, porque o meu chefe me persegue, porque o meu marido não é o mais adequado, bebe, faz uso de droga, enfim. Sempre a responsabilidade é no outro. Mas partindo desse pertencimento e desses sistemas, se a gente se desse conta de que o primeiro sistema que tu pertence é pai e mãe, e que tu aceitasse, honrasse a tua história e aceitasse as tuas dores, mesmo que tu foi abandonado, espancado, passou por privações, pode colocar o absurdo maior que possa ter acontecido. Isso. Mas quem te deu a vida? Quem é teu criador? Não é teu pai e tua mãe? Se não fosse ele ou ela, não seria tu. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas não seria tu. Então, partindo desse pressuposto que a minha existência eu devo a meu pai e minha mãe, só por isso eu tenho que perdoar e agradecer por ser uma pessoa digna, forte, saudável, tá pertencendo, tá no mundo, né?
poderia ter feito aborto, poderia ter me matado, poderia, né? Poderia ter acontecido várias outras coisas, mas só por ter me dado a vida, a oportunidade de ter uma vida, de fazer o meu sistema, a minha família, me relacionar com outros sistemas, só por isso, tudo que ele possa ter feito de atrocidade, ele ou ela, é digno de perdão. E aí entra essa lei, né? Que é isso que eu ia dizer. Aí entra a lei do perdão, que é uma outra lei universal. Quando eu não perdoo, eu me amarro. E quando eu me amarro, o que acontece? Sofre. Fica preso. Tu vai te chicoteando, tu vai te... A gente vai se, na verdade, denegrindo uma série de coisas. Sim. Assim. Então, é importante que as pessoas tenham, assim, bastante autoconhecimento. Isso requer muita disciplina, muito amor para olhar o que é bom e aquilo que precisa mudar e os grandes desafios, mas sempre isso que a Márcia trouxe agora e o Guilherme, assim, essa coisa de colocar de repente a culpa no outro isso, outro aquilo, né? Quando eu consigo observar que o sistema está desequilibrado, o sistema primordial, o sistema da minha família, ou seja onde você estiver, você não está ocupando o lugar que é seu, como por exemplo, algo que nós vemos muito seguidamente nas nossas consultas. Os filhos ocupando o lugar dos pais, os filhos decidindo pelos pais, os filhos tomando conta. Quando não existe nenhuma demência e quando não existe nenhum tipo de problema em relação à motricidade, ou a tomada de decisão, alguma doença, exatamente, né? Está totalmente fora da hierarquia da vida. Então, quando os filhos decidem pelos pais, mas e se eu não fizer, meu pai não vai fazer? Entra o que o Gui falou também, autorresponsabilidade. Cada um nos seus papéis, realizando o que necessita ser realizado. Isso também vale para a empresa? Vale. Quando tem... Vale até para a nação, para a nação, para o país. Quando não tem um governante, quando eu tenho... sempre a ordem quem chega, entre essas primeiro, ou quem é eleito para aquilo, ou quem é determinado para aquilo, e de repente, vou usar um exemplo, a pessoa que é a recepcionista está tomando decisões do presidente da empresa. Vai dar problema, porque está desorganizando o sistema. E quer ver um sistema que a gente fez uma desordem tão grande e a gente está refletindo agora? Nosso sistema ambiental. Sim, isso com certeza. Gente, parece chovendo molhado, mas o que é o nosso sistema planetário? O que é o nosso sistema do planeta Terra? Ele é um organismo vivo. Nós temos uma série de mecanismos que fazem com que o nosso planeta funcione, que a gravidade funcione, que as proteções da camada de ozônio funcionem. O que acaba acontecendo? Quando você desequilibra, existe uma outra lei envolvida, que é uma lei de quê? De reharmonização. O que essa lei nos diz? Tudo aquilo que eu desarmonizo, de uma forma ou outra, vai ter que voltar para o equilíbrio. Só que o planeta não é uma pessoa que você vai lá e trata ela dentro de um consultório. Ela naturalmente se reequilibra pelas suas próprias forças. E essas forças são irrefreáveis. Nós não temos como controlar o tempo, as marés, isso foge do nosso controle. Então, trazendo isso do macro, que é o nosso planeta que nós estamos vendo, o que está acontecendo agora é fruto, sim, é resultado, sim, de desequilíbrios e desarmonias que nós cometemos. Nós, sociedade, o sistema planetário. Aí quando tu traz isso para um sistema familiar, o que acontece? André e Márcia trouxeram exemplos perfeitos. Se você tem alguém que está assumindo um papel diferente ou que está gerando um desequilíbrio, mesmo que essa pessoa esteja do outro lado do oceano, aquele sistema a qual ela pertence não vai se equilibrar. E é importante que a gente entenda isso. Então, você que tem algum caso na família, de uma situação de abandono, ou disso, ou não, aquele parente eu não falo nunca mais, faz 20, 30 anos que não fala com o seu parente, você pode ter certeza que esse problema continua reverberando em todo o teu sistema, por mais que você não perceba a olhos nus.
mas ele impacta e influencia em toda a energia que está circulando dentro do teu sistema Então familiar. vamos aos abraços e agradecimentos. Vamos lá. Anderson Moreira, lá da TV, lá da Rádio Esteio News. Um abração, Anderson. Abraço, Anderson. Sônia Benedetto, acho que é da tua parte, Gui. Sim, Benedetto, nos assistindo. Amamos o depoimento da Sayonara. Sayonara, querida. Um beijo, a mãe, a Débora e a mãe estão aí nos assistindo. Vânia Maria Sack também. A Karen, um beijão, Karen, obrigada. Paulo Justo, a Mariane S, Maristane, perdão, S. Isso, Luciano Almeida Alves, querido. A Cláudia Almeida Alves assistindo. A Adri Rodrigues, a nossa digital aí, a nossa parceira na área digital. Fernanda de São Paulo. Rodrigo Moraes, Leandro Brancher, obrigada. Oi, Leandro, abraço, querido. Estela Mendel entrou também, obrigada, Estela. Osmani Germano, obrigada. Andréa Perufo, gratidão. E tem mais pessoas aí que nós não falamos ainda. Vamos falar. Elaine Genuíno também, um abração. Camaçari. A Cláudia mandou coraçõezinhos aqui para nós. Obrigada, Cláudia. Se fizer sentido, compartilhem com alguém. Se fizer sentido, compartilhem. Então, assim, ó, é necessário sempre que nós possamos olhar o nosso papel, sem que isso, assim, ó, se acontecer algum tipo de peso, se acontecer algum tipo de... André Perufo, boa noite, querida, obrigada. Boa noite. Se acontecer algum tipo de peso, pare e observe o que está errado. Se você está carregando coisas a mais, essas coisas são questões emocionais, questões funcionais da sua família, do seu trabalho, o que está pesando? Então, tem alguma coisa a mais? Peraí, então eu vou parar e vou olhar o que está errado dentro desse sistema que eu pertenço. Um filho que chama, a gente viu muito isso agora durante a pandemia, o filho que toma conta da casa e a mãe não sabe o que fazer e as crianças estão assim, né? Até por todos estarem passando por um momento que não esperavam. Então, quem está mandando na casa é o filho? Vamos parar para que isso não vire no futuro um desequilíbrio muito maior. Então é necessário sim olhar para isso e ver, ok, então os pais precisam ajustar alguma coisa para que o filho continue sendo filho e os pais dando norte dentro daquele sistema. Senão se desequilibra tudo, mesmo que seja assim, ó, ai que bonitinho, tá fazendo. As pessoas têm muito disso, né? Ai que bonitinho, tá fazendo birra, ai não, vamos fazer à vontade porque agora isso gera problemas seríssimos no futuro, pessoal. Então vamos ter essa atenção quanto a isso. E aproveitar essa oportunidade. Quanto tempo faz que a gente não tem essa oportunidade em conviver em família? Tá? A gente está... De reharmonizar os nossos laços, né? E mais... de criar coisas novas com as mesmas pessoas, descobrindo outras coisas também. Sim, e além disso, uma coisa fundamental, além de tudo isso que a gente falou, que é algo que eu trouxe lá no começo da conversa, que eu quero reforçar também para quem entrou agora, a importância da gente desenvolver a questão do auto-amor, que está muito ligado a esse sentimento de inadequação. Então, assim, se você não se sente pertencente a nada, se você não se encaixa na sua família, se você acha que você não se encaixa no seu trabalho, se você acha que não se encaixa na sua vida, comece a lançar um olhar mais inteligente, mais atento sobre você. Porque, e gente, tá tudo certo se você identificar que nesse momento, nesse recorte da sua vida, você não está se amando. Tá tudo bem. O importante é você enxergar isso e começar a agir para fazer com que isso seja diferente. Porque o auto-amor levado a uma potência maior vai nos trazer o quê? A depressão, o desânimo, a falta de vontade de viver. Porque uma vida sem amor, gente, é uma vida que é como se a gente tivesse um buraco, podem chamar de alma ou do espírito, ou como cada um tem a sua crença e chama de um jeito, mas é como se você tivesse um buraco dentro de você que ele nunca é preenchido. Você pode ter as melhores condições de vida, você pode ter pessoas muito bacanas no teu entorno, mas se você não está preenchido, você nunca vai se sentir adequado a lugar algum. Então, aproveitem, todos nós. Quando nós falamos para você, nós falamos para nós também. Nós estamos buscando aproveitar esse momento para nos olharmos mais, para identificarmos o que não está certo. Então, por exemplo, uma dica bem prática, mas Gui, como é que faz isso no dia a dia?
existe um exercício fantástico. Nós já falamos aqui, eu acho que em alguma das lives, ou se não falamos, vou reforçar agora, da doutora Louise Hay. Esse exercício é muito simples. É você se olhar no espelho e todas aquelas negações que você tem na sua cabeça sobre você, eu não posso, eu não consigo, eu sou chato, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo, você contrapor com uma oração positiva olhando para você mesmo. Porque pro espelho, gente, ninguém consegue mentir. Quando a gente está olhando para nós mesmos, e você talvez se sinta inadequado falando isso. Quantas pessoas não conseguem se olhar no espelho? Não. A gente atende direto. E olhar para o espelho e falar que se ama dói, né, Márcia? A gente tem relatos de pessoas que começam a fazer esse exercício e dizem assim, nossa, mas eu sinto que eu estou mentindo. Tem uma pessoa que nos disse que não tinha espelho em casa. É verdade. Exato. Então, é justamente assim, para ficar totalmente distante, longe, né? Totalmente longe Da sua essência. Da sua essência. Hoje eu me olhei no espelho, a Adri disse que você olhou no espelho. Muito bem, Adri, obrigada. Bom. E queremos também assim aproveitar, né, que estamos aí. Dia dos Pais é todos os dias, mas já que final de semana é o final de semana que comemoramos aqui no Brasil o Dia dos Pais, então mandar um grande abraço a todos os pais biológicos, pais adotivos, pais de pets, Pais afetivos, pais que são mãe e pai, né? Pai que é mãe, né? Mãe, que a gente fala bastante também, mãe. Então, um abração. Padrastos também, né? Então, assim, um abração, que todos tenham a grande responsabilidade, né? E amor com aqueles que geraram, seja do coração, ou seja, biologicamente, mas que convivem. Então, assim, procurem ao máximo possível exercer a sua função de pai com toda a sabedoria, equilíbrio, harmonia e bastante felicidade pelo papel que estão exercendo e pela responsabilidade de guiar o outro, né? Porque um pai é alguém que sempre dá um norteador, pelo menos até os 18 anos, quando pode, quando acontece alguma coisa, tudo bem, mas vocês trouxeram bem, somente pela questão da origem lá ter sido, mas meu pai pertenceu ou só não ficaram juntos, ou então, isso não importa, é seu pai. Não importa se não está junto agora, neste momento, se não ficou, cada um tem sua história, cada um tem as suas dores e as suas alegrias. Tem uma grande responsabilidade, porque é uma formação de um ser para o mundo. Então, agradecer também já ao meu pai, né? Armando, depois ele vai ver aí nas redes sociais. Tá ao vivo aqui, tá aí? Tá ao vivo, não, tá ao vivo aqui no nosso... Então tá. Então, agradecer pai, Feliz Dia dos Pais, coisa boa, né? Ter aqui, né? E colaborando também com a Tríade, ele nos deu presente para a Tríade hoje, então muito obrigada por tudo. Marcinha, quer mandar um recado aí pro pessoal, uma lembrança também? Como é que eu vou te dizer? A vida é feita de momentos e a gente deve desfrutar da melhor forma cada momento, porque esses momentos eles não voltam. E a gente tem que se preocupar cada vez mais com aqui e agora, para que lá na frente a gente possa colher os frutos do aqui e agora. E pegando muito o tema que a gente trouxe hoje, né, dentro disso, da adequação e pertencimento, nunca antes foi tão importante que nós harmonizemos os sistemas aos quais pertencemos, que nós façamos o nosso papel, que nós cumpramos principalmente com o papel que nós exercemos para a nossa própria jornada existencial. Então que nós possamos, todos os papais, entenderem que sim, vocês são os guias dos seus filhos, mas vocês são os guias até determinado ponto. Cada um tem a sua trajetória. E aos filhos, entender isso que as meninas trouxeram muito forte, que os seus pais, por mais que tenham tido os seus problemas, as suas desavenças, eles ainda assim têm uma parte fundamental. Eles te trouxeram ao mundo. E só por isso eles merecem toda a honra e toda a gratidão. E só isso, se você puder fazer só isso, mandar um pensamento, se você puder agradecer, mesmo que no silêncio do seu quarto, por tudo isso, você já vai estar contribuindo para que o seu sistema, pouco a pouco, vá se harmonizando cada vez mais.
Então fica aqui o nosso carinho a todos os papais do Brasil e do mundo. A gente tem clientes aí, pessoal que nos assiste em Portugal, que nos assiste em outros países, na Itália. Então, Beijos. um grande beijo para todos vocês, gente. Para todos os nossos parceiros também. Claro. Que nos ajuda a nossa equipe, né? Que não somos somente nós, tem uma Isso. equipe aí Por grande, trás. uma equipe mirim, uma equipe por trás ajudando, então muito grata. Ah, e muito importante também, né? Para quem ainda não entrou, para quem não conhece, acesse o canal da Tríade no Telegram. Nosso canal, gente, todos os dias nós postamos conteúdos muito especiais para que todos vocês possam continuar a sua jornada de autodescobrimento, de autogestão, de crescimento, tá certo? E é gratuito, então procura lá, canal da Tríade. Tem no nosso Facebook, ali na capa do Facebook tem o link. No nosso Instagram, lá na bio também, no site, tem o link ali no nosso Instagram para você acessar. E se vocês estiverem precisando, conhece alguém que esteja precisando de algum atendimento online, alguma coisa nesse sentido, deixa o nosso telefone também para o pessoal. Vou deixar, antes eu quero ler, ou se tu consegue ler aí no teu, Gui, o que o Luciano colocou. Consigo. Ah, tá. Luciano está nos deixando um recadinho muito legal aqui. Gratidão por mais esse vídeo, para que possamos olhar cada vez mais para dentro de nós, nos melhorarmos como pessoas, respeitando a individualidade de cada um. Gratidão, Tríade. Obrigado, Luciano. A gente adora receber os recadinhos para a gente saber que está fazendo sentido para vocês. Se faz sentido para vocês, podem ter certeza que a gente vai estar cumprindo com o nosso papel, vai fazer ainda mais sentido para a gente continuar contribuindo com a caminhada de vocês. A Sayonara colocou ali honrar pai e mãe, exatamente isso, honrar pai e mãe, Sayonara. E tem a Vera, tem um pessoal muito bacana aí nos acompanhando, então muito, muito gratos. Lembrando que nosso telefone é 51, para quem está fora do Brasil, aí nossos queridos lá da Itália, Portugal também, que Estados Unidos também agora. Tem a Érica que nos acompanha. Uhum. Então, 55, código do Brasil, 51 99572 3821. Repetindo, para quem está fora do Brasil, 55 51 99572 3821. Fala da Tríade, nós fazemos atendimentos online, indiquem amigos, indiquem pessoas. Cada vez mais nós vemos a necessidade das pessoas em buscarem o seu equilíbrio. Então isso tem se tornado algo muito mais forte, né? Muito mais assim frequente também. Então existe a necessidade de que todos nós estejamos conectados com o nosso melhor, com a fluidez da vida, com o bem, independente do ambiente, independente do que aconteça, que nós estejamos bem. Se nós estivermos bem, as coisas funcionam. Se nós estivermos bem, a vida acontece. E é esse o nosso principal objetivo, que a vida de vocês aconteça. É isso aí, gente. Então, um beijo, um abraço para todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês, pelos recadinhos sempre carinhosos com a gente. Então, até quarta-feira que vem. E se precisar, mandem mensagem pelo Instagram, pelo Facebook. E como a Marcinha sempre reforça, né? Se fizer sentido para vocês e vocês acharem que vale a pena compartilhar, vai ficar aqui no nosso vídeo no Instagram, vai ficar aqui no Facebook, tá certo? Um grande abraço para todo mundo e até quarta-feira que vem. Abração para Eliette e para Sheime, que está de aniversário em São Paulo. Felicidades, Sheime.